Você já ouviu falar de um acidente tão brutal que até hoje causa calafrios em quem conhece os detalhes? Um acidente onde a ciência explica parte do que aconteceu, mas o mistério e a brutalidade ultrapassam a compreensão humana. Hoje, no Mistério Sem Fim, vamos mergulhar em um dos episódios mais assustadores da história da exploração. Submariner. O acidente de Byford Dolphin. Era o dia 5 de novembro de 1983. O cenário, o Mar do Norte, uma das regiões mais hostis do planeta. Ali estava a plataforma de perfuração Byford Dolphin, operada pela companhia Dolphin Drilling. Os trabalhadores, mergulhadores de saturação altamente treinados, estavam acostumados a viver sob condições extremas, em cabines pressurizadas que simulavam a pressão do fundo do mar. Esses mergulhadores viviam literalmente em um mundo paralelo, semanas inteiras dentro de câmaras de metal, respirando misturas de hélio e oxigênio, para poder trabalhar a profundidades impossíveis para o corpo humano sem tecnologia. Mas naquela manhã de novembro, algo deu errado, terrivelmente errado. A equipe de mergulhadores era composta por Sven Berntsen, Björn Bergason, Truls Hellevik, Edwin Coward e o operador de câmaras, William Crammond. O trabalho parecia rotineiro. Transferir os mergulhadores de volta para a câmara de descompressão após um mergulho. Mas em questão de segundos, o que era rotina se transformou em uma das tragédias mais horríveis já registradas. De repente, um erro humano ao desconectar a escotilha da câmara pressurizada fez com que todo o ar comprimido escapasse em frações de segundo. Imagine isso, a pressão dentro da câmara era equivalente a estar a mais de 90 metros de profundidade. Quando a escotilha foi aberta de forma incorreta, essa pressão foi liberada instantaneamente. O que aconteceu com os mergulhadores é quase impossível de descrever. O corpo humano simplesmente não foi feito para suportar uma descompressão tão rápida. Em menos de um segundo, os mergulhadores foram expostos à pressão atmosférica normal. Seus corpos foram dilacerados por dentro. O sangue literalmente ferveu, os pulmões se romperam e o nitrogênio dissolvido nos tecidos expandiu-se violentamente. O mergulhador Truls Hellevik, que estava mais próximo da escotilha, teve um destino ainda mais terrível. Seu corpo foi expelido pela pequena abertura da escotilha, com tamanha força que foi dilacerado. As descrições do relatório oficial são tão brutais que, até hoje, muitos evitam falar sobre os detalhes. Mas uma coisa é certa, todos morreram instantaneamente. E o acidente ficou registrado como um dos mais horríveis da história da exploração marítima. Mas o que causa ainda mais mistério em torno do caso é: como isso pôde acontecer? As câmaras de descompressão seguem protocolos extremamente rígidos. A escotilha nunca deveria ter sido aberta sem a equalização de pressão. O operador William Crammond, que também morreu, foi responsabilizado por erro humano. Mas muitos especialistas levantaram dúvidas. Teria sido mesmo um erro? Ou teria havido uma falha mecânica ou até negligência da empresa? Familiares e colegas sempre alegaram que a plataforma não tinha os sistemas de segurança adequados. O fato é que, até hoje, a tragédia serve como alerta sobre os perigos da exploração em águas profundas. E aqui entra o lado misterioso. Relatos não oficiais afirmam que testemunhas ouviram sons estranhos no momento da explosão da câmara, como um rugido sobrenatural vindo das entranhas metálicas da plataforma. Outros dizem que os corpos dos mergulhadores apresentavam características que não eram totalmente explicáveis apenas pela descompressão, como marcas e rupturas incomuns. Claro, muitos cientistas rejeitam essas interpretações, atribuindo tudo à brutalidade física da explosão de pressão. Mas para quem ouviu os relatos, parecia que algo além da ciência aconteceu naquele dia. O acidente de Byford Dolphin marcou para sempre a história dos mergulhos de saturação e nos deixou uma reflexão. Até onde o ser humano está disposto a ir em nome da exploração e da riqueza? E o que pode se esconder por trás de tragédias que, na superfície, parecem apenas acidentes, mas que no fundo carregam um peso misterioso e quase sobrenatural? Até hoje, o caso assombra mergulhadores e trabalhadores de plataformas. É lembrado não apenas pelo horror das mortes, mas pelo silêncio e pelas perguntas sem respostas que ficaram no ar. Esse foi o relato do acidente de Byford Dolphin, um dos episódios mais assustadores da história. Se você gostou deste mergulho sombrio nos mistérios sem fim do nosso mundo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E lembre-se, alguns segredos simplesmente não têm fim.